tintas nacionais e minhas considerações sobre elas. Oi gente, meu nome é Catarina e eu tô aqui para falar sobre algumas tintas que eu uso ou que eu já usei, que eu já tenho experiência e posso falar sobre elas. Todas que estão aqui eu já usei muito e vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Eu vou começar com a Acrylex, que é a tinta que eu mais usei quando estava iniciando. Essa linha aqui é a linha Nature Colors, eu acho que é esse o nome da linha. É uma linha que tem super cobertura, é uma linha mais líquida, então tu não precisa diluir tanto ela, né? Misturar no medium ou na água. É uma tinta que realmente tem muita cobertura. Esse super cobertura que tá escrito nela é realmente verdade, eu confirmo para vocês, eu usava muito quando estava iniciando. Elas são mais baratas, mas tem que levar em consideração as características pós-pintura, né? A resistência à luz, se tem um acabamento fosco, se tem um acabamento brilhoso, se é uma tinta flexível. Por exemplo, esta tinta aqui, como ela é de iniciante, ela é mais barata, é uma linha mais básica da Acrylex. Ela não tem flexibilidade, isso é um dos defeitos pós-pintura. Depois que ela seca, ela não tem flexibilidade nenhuma. Então, assim, se tu usar do jeito errado, se tu não seguir todas as regrinhas que normalmente se usa, ou se tu enrolar, pintar só no tecido, enrolar o tecido, tem chances de rachar a pintura, porque ela não tem flexibilidade. Mas eu aconselho para quem está iniciando, porque é uma tinta que, como é barata, como ela é mais líquida, também ela se assemelha mais a guache escolar, é uma tinta que tu vai usar sem dó de gastar também, que tu vai praticar bastante, que tu vai usar, vai passar várias camadas, e é uma tinta muito, muito, muito boa para quem está começando. Outra tinta para iniciante que eu achei bem interessante é a tinta da Talento. Eu não gosto muito do pote dela, eu acho ele bem durinho de abrir. Eu deixei meio aberto até para eu conseguir abrir com facilidade para vocês. Ela tem uma tampinha que machuca um pouco a mão para abrir, então não tem muita praticidade nisso. Ela não tem todas as informações que poderia também, mas assim, diz quais os pigmentos foram usados para produzir ela. Ela não tem os pigmentos muito bons, mas ela tem bastante cobertura também. Eu não sei porquê, mas ela tem um cheiro forte durante a pintura, depois que seca o cheiro passa. Mas assim, eu acho uma tinta bem interessante para quem está iniciando, porque ela tem cobertura. Normalmente as tintas de iniciante, elas são muito transparentes, e isso atrapalha muito na construção da pintura. Por exemplo, porque para pinturas mais que a gente está buscando realismo, que a gente está buscando trazer mesmo o mundo real para a pintura, seguindo proporções certas, perspectiva, é muito bom que tenha cobertura, né? Que a gente consiga essa construção de camadas. E normalmente quem está iniciando busca, né, primeiro aprender o realismo para depois começar a desconstruir as pinturas, né, trazer outras perspectivas, trazer outras propostas. Mas primeiro a gente tem que aprender como construir uma pintura, como você faz luz e sombra, proporções, perspectiva, como você constrói formas. Então, para quem está iniciando, é muito bom ter essas que têm cobertura e não as tintas transparentes. As tintas transparentes, elas são muito úteis para pinturas muito específicas, casos em que tu quer trazer a transparência, que tu quer passar uma camada de tinta e quer que a camada de baixo realmente apareça, continue aparecendo. Então, enfim, casos específicos que se usa mais tintas transparentes. Então, para quem está iniciando, aconselho muito, tanto essa que tem super cobertura da Acrylex, que é a mais líquida, quanto essa da Talento também, que eu acho bem boa. Tem essa linha aqui também da Acrylex, que é potinhos assim, essas são as Metal Colors, mas tem pigmentos normais também, que não seja nessa linha. E essa daqui também é bem boa, eu acho ela um pouco mais densa, não é tão líquida, e eu acho bem interessante para quem está iniciando. Essas Metal Colors são incríveis, essa é o rosé, mas tem dourado, tem prata, e eu amo. O dourado é muito perfeito, eu amo o dourado dessa linha. Temos as tintas da Paris também.
As tintas da Paris eu conheci há pouco tempo, fiquei surpresa, eu amo a Paris. Eu amo as telas deles, né? Eles começaram com as telas e agora eles têm as tintas. E é uma tinta que, assim, eles chegaram nos pigmentos incríveis. Esse daqui é o magenta. Nossa, essas cores são incríveis deles, eu amei as cores. Tem muita cobertura também. São tintas mais baratas, então aconselho para quem está iniciando. O defeito dessa tinta é o pote. O pote, assim, tem que ficar abrindo. Por exemplo, o da Acrylex, esse de iniciante, né? É só abrir aqui e pingar na paleta. Só abrir a tampinha e fechar a tampinha. Esse daqui tu tem que desenroscar. E normalmente, olha, normalmente tá bem duro porque fica um pouco de tinta seca, né? Acho que eu não vou conseguir abrir isso daqui não. Mas eu peguei outro pote aqui, vamos ver. Ah, tá, esse abriu mais fácil. Mas enfim, tem que abrir o pote, pegar com uma espátula, um pincel, colocar na paleta, limpar o pincel ou a espátula, aí fechar de novo, enfim, tira a praticidade. Porque na pintura acrílica, como ela seca muito rápido, tem que ter praticidade, tem que ter eficiência, tem que ser algo que facilite ao máximo a rapidez no processo, porque a tinta seca rápido, então nós temos que ser ágeis, e esse pote aqui não facilita. A próxima tinta, que é a minha preferida, faz muito tempo que eu uso ela, a minha preferida é a Corfix dessa linha aqui, dessa linha específica. É a linha Arts da Corfix, ela traz muitas informações. Ela traz informação de transparência, aqui coisas que normalmente as outras marcas não têm todas as informações. Diz quantos pigmentos foram usados para produzir ela, se é um pigmento único, se tem mais pigmentos, diz todas as características. Essa tinta aqui ela tem bastante cobertura, tá? Eu peguei outras também. Essas tintas têm bastante cobertura. Elas têm muita flexibilidade depois que seca, ou seja, assim, é muito difícil rachar esse tipo de pintura depois que a pintura está pronta. Pode enrolar, pode virar de um jeito, pode virar de outro. Essa tinta é muito resistente, ela tem muita cobertura, ela tem resistência à luz, a flexibilidade dela, ela é incrível. Eu amo os pigmentos, eu amo essa tinta. E ela tem a praticidade também, né, de abrir a tampinha, botar na paleta e fechar. Enfim, quando tá no final e não sai mais por baixo, eu corto em cima e tiro tudo que tem dentro para aproveitar o máximo. Que é algo que nas bisnagas é ruim, né? Normalmente a gente não consegue tirar toda a tinta do pote, assim... Ai, me sujei. A gente não consegue tirar toda a tinta do pote assim, normalmente pela bisnaga. Então, eu sempre corto o pote, abro em cima e uso tudo para aproveitar o máximo. Tem outras linhas da Corfix também, mas eu não acho tão boas quanto essa Arts. Por exemplo, essa linha aqui da Corfix é um pote bem grande e ela é mais transparente. Normalmente o branco, eu pego essas linhas mais baratas e mais simples, porque branco é branco, né, gente? Branco não vai mudar, é sempre o mesmo pigmento. Então, o que muda é o pós, né? Se é uma tinta flexível, essa daqui continua sendo flexível, dificilmente vai estragar, vai rachar depois que tu fizer a pintura, depois de algum tempo. É uma tinta que tem resistência à luz, mas esses do pote eu achei bem mais transparentes, então tem que cuidar isso. E também não tem todas as informações que tem na outra linha, que é algo bem interessante. São essas as tintas que eu tenho experiência. Eu queria muito testar uma marca agora que começou com a tinta acrílica há pouco tempo, que é a Jaules e Jaules. Eles já faziam tinta óleo, agora eles começaram com a acrílica. Ainda não comprei, ainda não testei, mas quando eu testar eu conto pra vocês. Então, já falei as minhas de iniciante preferidas e a minha que eu uso no meu dia a dia, no meu trabalho, na faculdade, que é a linha Arts da Corfix. E é isso, gente. Deixem nos comentários se vocês querem saber mais sobre elas. Eu vou fazer um vídeo também explicando como ler o pote de tinta, o que significa todas essas informações que tem aqui. Tem quadradinhos, tem números, tem estrelinhas, tem nomes, tem G1, G2. Eu vou explicar o que significa isso em cada pote de tinta, como a gente pode ler para entender se é a tinta que a gente quer, se é a transparência que a gente quer, se é a cobertura, a flexibilidade.
se é o pigmento que a gente quer. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Fiquem de olho. Beijos!